Hoje nós vamos estudar Salmo 92, Salmo 92, o povo de Deus e os povos do mundo. Será que tem diferença entre o povo de Deus e as pessoas do mundo? Sim, nós vemos algumas diferenças. Se vocês lembrarem de Malaquias ele enfatiza bastante isso. Então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então sempre há uma diferença. Já notaram como que nós tentamos diminuir essa diferença quando Deus tenta mostrar para nós que há uma diferença? Pelo menos eu, né? Eu tento diminuir essa diferença. Mas, normalmente, quando eu faço isso, alguma voz lá no fundo do meu ser, certamente é o Espírito Santo, diz: você está errado em tentar fazer isso. Há uma diferença e eu não tenho que diminuir nada. Essa diferença é uma diferença colocada pelo próprio Senhor, a Bíblia já diz isso, e nós queremos ser simpáticos para com o mundo, para com os nossos amigos. E quando nós fazemos isso, nós podemos fazer, mas com moderação, com cuidado. Nós não devemos sair por aí ofendendo as pessoas, mas a própria mensagem do Evangelho, ela se torna ofensiva para quem não quer aceitar. Então nós vamos ver nesse hino de gratidão, esse salmista, ele fez um salmo para mostrar como Deus é bom, mas também para mostrar como as pessoas do mundo não compreendem a Deus. O povo de Deus tem prazer em louvá-lo. O povo do mundo não compreende a Deus. E o povo de Deus vive sempre para Deus, vive sempre para Ele. Vamos ver então essas diferenças. E não tente resistir, não tente facilitar a vida do mundo e não tente facilitar a sua vida em relação ao mundo. É o que é. Bom? Não tenta fazer um tigre ser um gatinho. Não tente fazer com que o cachorro goste do gato. Já notaram como que os gatos estão dormindo em cima dos cachorros agora? Tudo está mudando, né? Isso não é normal que está acontecendo. Eu não sei explicar, tá bom? Mas isso não é normal. Vamos ver então. O povo de Deus tendo prazer em louvar a Deus. Começando pelo título, vocês já sabem que título é inspirado, não o título em negrito, aquele que é escrito mais escuro, mas aquele título que é em itálico. Itálico é uma letra mais tombadinha, mais caidinha. Aquilo faz parte do texto bíblico, então ele é inspirado. Então nós temos, a partir do versículo 0, que é o título, um cântico para o sábado. É um cântico de louvor, está aqui, cântico para o dia de sábado. Ele quer louvar a Deus e ele fez esse cântico para ser cantado no dia de sábado. No versículo 1, propriamente, nós vemos que louvar a Deus é bom. O povo de Deus tem prazer em louvá-lo, tá bom? É isso que nós vamos estudar até o versículo 5. Louvar a Deus é muito bom. Versículo 1, eu vou pedir para João Tonini ler. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aí se nós alistássemos por que louvar a Deus é bom? Cada um aqui poderia falar alguma coisa. Louvar a Deus é bom porque relaxa. Comecei com esse. Será que relaxa louvar a Deus? Eu acho que sim. O seu Zé de Paula está dizendo que não relaxa? Eu acho uma alegria, uma forma de adorar a Deus também. Sim. Essa expressão aqui. É isso mesmo. E
para mim, né? Para mim, eu não sei para os irmãos, mas cantar louvor a Deus relaxa. Mais tempo, vai lá. Isso, é isso que eu queria dizer. Concordo. Render graças ao Senhor é bom. É bom porque é certo. Esse é um outro motivo porque é bom louvar a Deus. Porque é certo. Fica bem ao povo de Deus louvar a Deus. É o correto. Louvar a Deus, render graças ao Senhor, é bom porque anima outras pessoas. Pessoas que estão desanimadas, e quando elas veem a gente louvar a Deus, engrandecer a Deus, elas ficam animadas com isso. Louvar a Deus é um antídoto contra o desânimo. Você está desanimado, você pode escolher o que você pode fazer. Você pode reclamar da sua situação, ou você pode louvar a Deus. Tenta louvar a Deus, porque reclamar você já está craque, tá? Tenta louvar a Deus e você vai ver como que isso faz diferença. Então, louvar a Deus é bom. É bom lembrar também da misericórdia e da fidelidade de Deus. Versículo 2, Pastor João Melo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Isso. Esses dois atributos de Deus. Falar para Deus, obrigado pela tua misericórdia, o teu amor leal, né? Obrigado pela tua fidelidade, o teu amor, tua justiça, os teus atributos nunca mudam. Então comece a fazer isso logo pela manhã e termine a noite falando as mesmas coisas. Não é uma reza, não é um livrinho de versos, é simplesmente algo que brota do coração daquele que reconheceu que render graças ao Senhor é bom. Também no versículo 3, é prazeroso louvar a Deus com música. Você não precisa louvar a Deus com música. Não, deixa eu mudar a frase. Você não precisa pensar que louvar a Deus é só com música. Você pode louvar a Deus com palavras, com pensamento, com ações, eu não sei, mas talvez sim também. Mas louvar a Deus com música é permitido. Pode louvar a Deus com música e Deus se agrada. Versículo 3, irmão José de Paula. Um instrumento de 10 cordas, um saltério com a solenidade da harpa. É muito bom louvar ao Senhor. A música pode ser confundida com um prazer mundano. Por quê? Porque os melhores cantores, instrumentistas, eles são do mundo. Mas eu ouvi falar que eles vêm da igreja. Sim, eles vêm da igreja, tem esse aspecto também. Só que quando está na igreja, eles não são tão bons. Eu estou falando de técnica. Por quê? Porque eles não vivem disso. Mas quando pessoas começam a viver de música, ele treina 6 horas por dia, 8 horas por dia, ele treina muito. Então não é que os crentes são ruins de música, eles são bons, mas quando alguém se torna profissional e vive disso, ele se torna ótimo. Então, como existe muita gente boa, capacitada na música que é incrédulo, nós podemos incorrer no risco de associar a música com as coisas mundanas. Vocês já notaram, não é propriamente uma crítica, mas é uma constatação. Vocês já notaram como que as músicas evangélicas comerciais são muito parecidas com as músicas do mundo? Porque um coral cantando não vende tanto quanto outros ritmos, né? Então as pessoas, elas estão ficando artisticamente tão boas quanto os incrédulos. Por quê? Porque também tem pessoas das igrejas que
estão vivendo só para música. Então eles têm tempo e eles ganham dinheiro fazendo isso, então eles têm tempo para treinar mais. Então eles são profissionais da música. E como profissionais da música, e são bons na música, eles podem fazer também músicas como os incrédulos fazem, os ritmos das músicas. Se isso pode ou não pode, se isso é bom ou não é, então está aberto depois a discussão, é só uma constatação. Mas, meus irmãos, voltando para a igreja, nós não somos profissionais, não tem problema nenhum. O povo de Deus precisa cantar, o povo de Deus precisa tocar. Nós não ficamos ótimo na música, mas não tem problema nenhum. O louvor é bem aceito por Deus quando nós fazemos isso. Então aqueles que podem tocar alguma coisa, treinem. Precisa treinar 6 horas por dia. Se você não vai ser um profissional, mas você treine. Se você canta, cante. E se você não tem habilidade, não tem problema. Se junte à congregação e louve ao Senhor. Cante sozinho também, mas louve ao Senhor. Deus gosta de música. Eu não sei exatamente porquê, mas Deus tem uma preferência, eu não sei se preferência, mas Deus gosta muito quando os crentes cantam. Deus já nos fez seres musicais. Então, louve ao Senhor com música, com instrumento de 10 cordas, com saltério, são tipos de instrumentos, né? E com a solenidade da harpa. É agradável para os ouvidos de Deus a música. É prazeroso também para nós. Então o povo de Deus tem prazer em louvar ao Senhor. E o crente tem alegria, porque Deus o alegrou. Essa alegria vem do próprio Deus. Dona Zete, pode ler o versículo 3? É 4. Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei as obras das tuas mãos. Por que nós temos prazer em louvar a Deus? Essa é outra pergunta bem interessante. Por que nós temos essa alegria, esse prazer de louvar a Deus? Então veja, eu não estou dizendo para os irmãos, tenham alegria em louvar a Deus. Eu não estou falando isso, eu estou dizendo que os irmãos têm alegria. Todo crente já tem essa alegria dentro de si de louvar a Deus. A gente não precisa ficar falando para as pessoas, vamos louvar a Deus com ânimo. Não, você tem ânimo ou não tem, não é porque alguém fala que vai vir ânimo só porque ele está falando. O prazer de louvar a Deus está no coração do crente. Esse é o prazer dele. Então, tomando isso como certo, da onde vem esse prazer? Eu creio que não é da música propriamente. Esse prazer vem do Espírito Santo trabalhando nos nossos corações. Se você não tem prazer em louvar a Deus, então tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei se o contrário de louvar a Deus é reclamar, mas parece que quando alguém não louva a Deus, mas fala alguma coisa, ele vai reclamar. Então, louvar a Deus é uma cura para a reclamação. Talvez pessoas não tenham esse prazer que eu estou mencionando, segundo a palavra de Deus, porque elas reclamam muito da vida. E quando você vai reclamando, você vai abafando na sua vida o prazer de louvar ao Senhor. Então, a reclamação, meus irmãos, ela intimida qualquer louvor. A reclamação tira o prazer de louvar a Deus. Então, se eu dissesse para os irmãos, o que nós temos que fazer? Louvar mais a Deus? Talvez, mas eu diria assim, tira da sua vida, em oração, em arrependimento, tira da sua vida a reclamação. O louvor vai vir automaticamente. Só tirar a reclamação, o louvor vem. Talvez se você tentar ao contrário, não vai dar certo.
eu vou tentar cantar, ficar cantando. Não, você vai cantar e reclamar, porque tem algo errado na sua vida, a reclamação. No versículo 5, nós vemos que não é um prazer momentâneo. O povo de Deus tem prazer de louvar a Deus, mas não é um prazer momentâneo, porque é algo muito mais profundo. Deus é profundo. Deus, Ele não diz que você tem que louvá-lo quando você está alegre só. Embora Tiago fale isso. Tiago fala, está alguém alegre? Faça o quê? Cante louvores. Porque isso é muito natural nosso. Mas o nosso Deus, Ele é tão profundo que Ele faz que o louvor seja algo permanente, um estilo da sua vida. Versículo 5. Aline, pode ler? Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. As obras de Deus são muito grandes, os pensamentos do Senhor são muito profundos, e o que sobra para nós ao vermos isto, a grandeza de Deus e a profundidade de Deus, é louvá-lo. Louvar, meus irmãos, nada mais é do que elogiar. Louvar é a mesma coisa que elogiar. Assim como você faz um elogio para alguma coisa bonita, ou para alguma pessoa, você está elogiando Deus. Quando você vê um rio bem bonito, montanhas ou uma queda de água, que você fica extasiado, você fala, que coisa linda. Então é a mesma coisa com Deus. Louvar a Deus não tem nada de complexo, é elogiá-lo. Por isso nós precisamos analisar um pouquinho as letras que nós cantamos. Se as letras não elogiam a Deus, mas elogiam a si próprio, tem alguma coisa errada. Porque louvar a Deus é elogiar a Deus. Não falar o quanto eu sou importante, mas falar o quanto Deus é maravilhoso. Então essa foi a primeira parte. O povo de Deus tem prazer em louvá-lo. A segunda parte do nosso estudo aqui é falar agora dos povos do mundo. O povo do mundo não compreende a Deus. Versículo 6. Silvânia, pode ler? O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ele vai dizer o que eles não percebem. Mas dentro do nosso contexto aqui, nós descobrimos que o mundo não conhece a Deus. O que é inepto? Eu tinha me esquecido, eu já vi essa palavra algum tempo atrás, mas eu não lembrava, então eu tive que pesquisar novamente. Inepto é alguém sem inteligência. Quer dizer que no mundo não tem gente com inteligência, mas é aquela inteligência que nós chamamos por outro nome. Qual é? Na Bíblia? Tolo? Não, é tolo. O inepto é o tolo. Insensato, exatamente. E a inteligência que nós estamos nos referindo, que o incrédulo não tem, é a sabedoria de Deus. Ele não tem a sabedoria. Ele tem aquela inteligência humana do mundo, mas ele não tem a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é usar a inteligência e aplicar de modo correto. E por isso ele é inepto, ele é tolo, ele é insensato e ele não tem sabedoria. Então esse incrédulo ele não compreende. O que ele não compreende? Isso que nós estamos falando, sobre louvar a Deus, sobre a misericórdia, a fidelidade de Deus, os atributos de Deus. Ele não tem compreensão disso. E aqui na Bíblia, ele vai dizer, ele não percebe isto. Outra coisa que o incrédulo não percebe é que ele passa.
O incrédulo não percebe isso. O mundo parece que tem uma aparência de sucesso, mas no final das contas, só palha. Versículo 7. Você vai ler, Duda? Então. Ainda que os ímpios brotam como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. É isso que o incrédulo não compreende. Ele não tem sabedoria para isso. Notou a diferença? Tem diferença ou não tem do crente e do incrédulo? Quando você lê a palavra de Deus, quando você lembra da palavra de Deus, você vai sempre lembrar desse princípio. O Salmo 1 fala muito disso. Qual o princípio que você lembra? Que todos nós morremos, mas o crente, ele vive para Deus e viverá com Deus para sempre. O incrédulo, ele não lembra desse princípio. Não adianta, ele não lembra disso. Ele conversa como se ele fosse viver para sempre, ou se ele lembra de que ele vai morrer, ele pensa que ele não precisa se preocupar com o que vem depois, porque tudo acaba, ou então Deus vai dar alguma maneira de me salvar. Ele não pensa na salvação da alma dele. Essa preocupação somos nós que temos. Eu já tenho falado para os irmãos isso. Se você não chorar pelo crente, pelo incrédulo, se você não se preocupar com a salvação da alma dele, ninguém vai fazer isso, porque ele próprio não se preocupa com isso. Quem tem que se preocupar com o incrédulo é você. Quem tem que orar pela salvação da alma do incrédulo é você, porque ele já está determinado isso na vida dele. Ele não vai fazer isso, porque ele não compreende. Tem uma venda nos olhos dele, tem uma neblina nos olhos dele. O Deus desse século cegou os entendimentos do incrédulo para que ele não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é bem sério esse assunto, e isso faz com que você se lembre. Há uma diferença entre você e o seu amigo, entre você e o seu parente, e a diferença é muito grande. Essa diferença é eterna. Esse foi o versículo 7, né? Então, o incrédulo, ele não entende isso, que ele brota como erva. Isso quer dizer, ele tem sucesso na vida dele, ele floresce, ou seja, ele prospera em muitos aspectos da vida dele, mas ele é destruído para sempre. Isso ele não sabe. Agora o versículo 8, Deus está muito acima do mundo. Lembre-se disso. Tânia, pode ler? 8. Tu, porém, Senhor, é tu altíssimo eternamente. Tu, porém, ou seja, um contraste com a vida do incrédulo. Tu é altíssimo eternamente. Mas ele não pensa nas coisas eternas, por isso há uma grande diferença. Mas uma coisa que eu tenho descoberto, e vocês também, é que, eu não vou dizer ultimamente, porque a palavra de Deus diz que não é sábio falar que antigamente era assim, né? Mas, como eu vivo nessa época, eu posso dizer que nessa época eu vejo isso. Há crentes que não estão mais se preocupando com as coisas eternas. Ou seja, a diferença entre crente e incrédulo, povo de Deus e povo do mundo, está diminuindo. A diferença está cada vez mais, está menor, cada vez menor. E a gente vai percebendo cada vez mais que muitos crentes são semelhantes aos incrédulos. Isso não é uma preocupação? Eu acho que isso é uma preocupação. Então, antes de nós pensarmos, Deus quer assim, Deus quer que nós nos pareçamos com os incrédulos, não.
Todos os textos da palavra de Deus, ou quase todos os textos da palavra de Deus, tem essa ênfase, que há um distanciamento entre o povo de Deus e os incrédulos, por causa dessas verdades da eternidade. E o versículo 9, o mundo é inimigo de Deus. Lembre-se disso. Joãozinho, pode se lembrar disso? Teus inimigos, Senhor, perecerão, todos os que praticam o mal serão dispersados. Nós temos que lembrar disso, que os inimigos vão perecer. Agora, quem que é o inimigo de Deus? Será que são o Gideão lutou contra quem, Ronaldo? Os midianitas? Os midianitas. Malequitas e midianitas. Será que eles que são os inimigos de Deus? Não, eles são apenas uma pequena parte. Todo aquele que não é do Senhor, não tem essas verdades, todos são ineptos, todos são sem sabedoria e todos imediatamente se tornam inimigos de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Vamos lembrar disso sempre. E eles vão perecer, eles serão dispersos e eles praticam a iniquidade. Então eu acho que ficou bem nítido que o povo de Deus tem prazer em louvar a Deus, e o povo do mundo não compreende a Deus. Só até o versículo 9 seria suficiente para nós defendermos essa diferença. O povo de Deus e o povo do mundo são completamente diferentes. Mas nós vamos encerrar com os próximos versículos. O povo de Deus vive sempre para Ele. Vamos esquecer agora os incrédulos, porque eles não querem saber de Deus. Se eles se converterem, então eles vão mudar a mente deles. Mas nós, hoje, nós devemos viver sempre para Deus. Versículo 10, nós temos um símbolo aí que é chifre. Interessante, aqueles que são curiosos nas traduções bíblicas perceberam que a sociedade bíblica de um tempo para cá, ou seja, de algumas versões para cá, ela mudou, ela não usa mais chifre. Por que será? Não fica com vergonha não, pode falar. É isso que você está pensando. Por que as sociedades bíblicas não falam mais chifre? Ninguém quer falar, então eu vou falar. É porque chifre, na nossa sociedade, ela tomou uma conotação pejorativa e até obscena. Ou seja, uma pessoa com chifre é uma pessoa que está sendo traída pelo seu cônjuge, por exemplo, pelo seu parceiro, parceira. Então, parece que não fica bem mais falar: Senhor, aumenta os meus chifres. Né? Por causa dessa conotação. Pode ser que seja isso. Antigamente era pior, né? Aumenta os meus cornos. Aumenta os meus cornos, isso, exatamente. Era assim. Mas numa Bíblia minha aqui está escrito unicórnio, né? Unicórnio, é interessante. Aí é da Disney, aí é outra coisa. Aí as minhas netinhas iam adorar. Agora, unicórnio, na Bíblia tem unicórnio. É verdade, é isso mesmo. Chifre é símbolo de autoridade e poder. Símbolo na Bíblia. Esquece a nossa sociedade, o termo a conotação que teve. Chifre na Bíblia é símbolo de autoridade e poder. Quando fala, Senhor, aumenta o meu corno, o meu chifre, quer dizer, aumenta a minha força, o meu poder. Todo sacerdote e todo rei, quando era investido de autoridade, ele recebia óleo. E esse óleo passava por onde? Pelo chifre. Então servia como um funil, né? O chifre cortado ali na ponta e eles jogavam o óleo ali. Porque já era o símbolo de ele estar sendo investido de autoridade, com o símbolo da autoridade, que é o chifre. Então,
Pode ler dentro, por favor, versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Então, não ficou errado, né? Porque tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Boi selvagem tem o quê? Poder. Tá bom, mas foi uma disfarçada que a sociedade bíblica deu no versículo. Porque o versículo mesmo é: porém tu exaltas o meu chifre, o meu corno, como o do boi selvagem. O boi selvagem não tem isso? Agora tem até o unicórnio, né? Que foi falado. Derrama sobre mim o óleo fresco. Então, a associação entre o óleo e o chifre, porque não jogava o óleo direto na cabeça, nem sempre, né? Na investida de autoridade, ele tinha que passar pelo chifre. Então, é por isso que o versículo fala: derrama sobre mim o óleo fresco, através do chifre, porque Deus vai exaltar o poder do salmista. Esse é o desejo dele. O outro símbolo aqui, nós já lemos no versículo 10, é óleo. Óleo é símbolo, meus irmãos, de hospitalidade, cura e saúde, além do símbolo de autoridade. Os sacerdotes e também o rei, ele recebia essa investida de poder através do óleo. E hoje o crente também, ele tem a unção. Unção vem de óleo, porque o óleo unge. Então nós todos somos ungidos pelo óleo do Espírito Santo. Versículo 11. Lidene leu, né? Pode ler, Jonas, por favor, versículo 11. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Então, essa diferença entre crente e incrédulo, aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus. O salmista ele está vendo que os inimigos dele estão espreitando, estão querendo derrubá-lo, mas ele vê com alegria que Deus se levanta e julga os malfeitores. Então nós não precisamos desejar isso como salmista. No Novo Testamento o Senhor Jesus já nos dá outro ensino. Você tem que desejar o bem do inimigo, o bem dos incrédulos. Você precisa orar por todas as autoridades para que se convertam. Agora, se isso não acontecer, é isso que vai ocorrer com eles, ou seja, eles serão destruídos e nós não vamos perder a alegria por isso. Estaremos no céu, as delícias do Senhor, enquanto os incrédulos estarão para sempre separados de Deus, banidos da face de Deus. Então o crente tem um crescimento bonito, um crescimento forte, e é isso que nós vemos no versículo 12. Pode ler, Val? O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Isso que acontece com o crente, ele tem um crescimento bonito. A palmeira é bonita, não é? A palmeira, ela é tão bonita que ela foi usada na Bíblia como um símbolo de festividade. Sempre que eles tinham festas, eles abanavam aquelas palmeiras, né? Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, ele foi louvado certamente também com o abanar dessas palmeiras. Então é algo bonito, festividade, e assim é o crescimento do crente também. Ele florescerá como a palmeira. Mas também fala de força. Crescerá como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é uma árvore centenária, é uma árvore que demonstra força. Então o crente ele cresce firme no Senhor. Essa é a promessa do Senhor. No versículo 13, o crente vive arraigado em Deus, e se pudesse plantar o crente num lugar, em qual lugar ele seria plantado? Se Deus quisesse plantar você num lugar, aonde ele plantaria você?
Não estou perguntando aonde você gostaria de ser plantado. É onde Deus gostaria de plantar você. Na casa do Senhor. Esse é o lugar que Deus gostaria de ver você plantado. Esse é o versículo 13. Pode ler, Zenita? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Aqui, esse versículo, ele é simbólico, evidentemente, porque Deus quer ver os crentes na casa do Senhor, quer ver o crente no quintal da casa do Senhor. Vocês sabem que a casa do Senhor, ali dentro havia o lugar santo, o lugar santíssimo, e em volta havia um quintal, um átrio. Quando eu era criança falava terreiro, hoje já não fala mais terreiro, né? Lugar de terra, um quintal. Mas é lá que Deus quer que o crente esteja. E ele é bem simbólico, porque não podia plantar árvore no átrio. Nos desenhos que você vai ver, não tem árvore, porque Deus não mandou plantar árvore no átrio. Era para ficar livre mesmo. Só o povo de Deus andando ali. É o povo de Deus que podia andar ali, nem todos podiam. Então Deus quer você plantado na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor hoje? Embora nós temos prédios para reunir, os prédios não são propriamente a casa do Senhor, mas a casa do Senhor é a reunião dos crentes. Como a gente se reúne nesses prédios, a gente acaba associando, né? Deus nos quer aqui, juntos, na casa do Senhor. É triste que é uma outra constatação. Constatação quer dizer aquilo que a gente vê. Então nós estamos vendo há crentes que não têm prazer de estar na casa do Senhor, o que é muito estranho também. Isso vai mostrando a semelhança do crente com o mundo, porque os incrédulos gostam de estar na igreja? Não. Eles gostam, eles falaram que gostam. Por que eles não estão? Eles não gostam. Os crentes gostam de estar na igreja? Alguns não, porque eles não estão, mesmo quando eles podem, eles não estão na casa do Senhor. E no versículo 14, a velhice não é uma desculpa para se relacionar com Deus e ter todo esse prazer que nós estamos falando. Isso é quando é jovem, depois quando é velho, aí já perde prazer nas coisas, perde até o paladar, o apetite, já não sente cheiro, já não tem equilíbrio, conforme diz Eclesiastes capítulo 12, não é? Os molares já estão caindo, os dentes, então tudo fica ruim para o velho. Mas a palavra de Deus não tem essa perspectiva. A palavra de Deus diz diferente. E não é só aqui não. Em Jeremias fala isso, no primeiro salmo também, versículo 14. Pode ler o jovenzinho João Mendes. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e gordura. Os irmãos creem nisso ou acham que isso aqui é só poesia? Não, eu tenho visto isso. Pessoas velhas dando frutos para a glória de Deus. Pessoas mais velhas, cheias de seiva e de verdor. Ou seja, pessoas ainda têm vida. Tem algo brotando da vida desses velhos que é vida, comunhão com Deus, intimidade, animando. Tem jovem que está quase morrendo de tanto desânimo com as coisas de Deus. Talvez com outras coisas tenham, mas com as coisas de Deus tem uns que estão quase morrendo, como se fosse um velho de 100 anos. Mas tem velhos que estão ainda produzindo frutos para o Senhor. E o versículo 15, qual é esse fruto? Me parece que o fruto, são várias coisas, né? Mas um dos frutos que deve existir na vida dos crentes é o desejo de falar de Cristo, o desejo de anunciar, o desejo de falar para as pessoas: Deus é misericordioso
e Deus é fiel. Eu anunciarei de manhã a misericórdia de Deus e durante as noites a sua fidelidade. Parece que esse é um desejo daquele que é do Senhor, falar, elogiar Deus perto dos outros, porque elogiar a Deus é louvá-lo, isso a gente deve fazer para Ele, mas agora Ele fala também que você precisa elogiar a Deus perto de outras pessoas. Em contato com uma pessoa, e por causa das eleições, ele não parava de falar de um candidato. Todo assunto que a gente conversava, ele ia dar um jeito de encaixar o nome do candidato. Ele queria falar das coisas boas do candidato, então nem precisava falar, ele amava esse candidato. Parece que é mais ou menos isso que o Senhor quer dizer para nós. Se você está sempre elogiando Deus para Ele mesmo, quando você encontrar as pessoas, você vai dar um jeito de encaixar o nome de Deus. Você vai falar bem de Deus perto das outras pessoas. Versículo 15. Deise, pode ler. Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os velhos fazem isso, conforme esse texto, mas os jovens também podem. Darão frutos. Qual é esse fruto? Anunciar que o Senhor é reto. Tenho esse desejo de falar para as pessoas: Deus é bom, Deus é justo e Deus é a minha rocha. Eu me sustento no Senhor e não tenho injustiça em Deus. Nós sempre estamos defendendo Deus, falando bem de Deus para as outras pessoas. Encerramos aqui. E será que dá para concluir que há uma diferença entre crente e incrédulo? Sim. Se você não está vendo diferença, é porque você está forçando a barra, você está tentando diminuir essa diferença. Mas nos textos da palavra de Deus nós vemos, o crente tem prazer em louvar a Deus, o incrédulo não tem. O incrédulo não entende quem é Deus e não entende sobre a eternidade. E o povo de Deus vive sempre para Deus e tem o desejo de anunciá-lo. O incrédulo não tem esse desejo porque ele não conhece a Deus. Então é o momento de nós pensarmos: será que eu estou muito parecido com o mundo? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, agradecemos pelo Teu povo e pedimos a Tua misericórdia pelos povos que não Te conhecem. Usa as nossas vidas para mostrar para eles do Teu grande amor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.